Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos lá para mais um vídeo. O mal vence, grava isso. O mal vence quando o bem fica parado, fica quieto, né? Não age, não reage, fica omisso. Então tem muita gente de bem, tem muita gente que tem um coração bom, que tem uma mente boa, né? Que ela faz até certas ações boas, mas quando ela está diante do mal, ela fica parada, né? Ela fica parada, por quê? Porque o medo trava ela, o medo trava, a dúvida trava, ela fica com receio do que as pessoas vão pensar dela, vão falar dela, entende? Então, ela muitas das vezes sabe fazer o bem e não faz. Aí ela peca. Aí ela peca. Por exemplo, esse vídeo é porque tá me fazendo bem. Então eu tenho certeza que vai fazer bem para alguém. Bem para quem? Bem para quem crê, bem para quem aceitar essa palavra, bem para quem praticar. Porque se não aceita a palavra, se não crê na palavra, então não é pela fé. E tudo que é feito sem fé é pecado, é bíblico. Se você não acredita em você mesmo, se você não acredita naquilo que você ouve, se você não pratica aquilo que você ouve, qual é o resultado que você pensa que você terá? Você não terá resultado nenhum, entende? Porque a fé sem obra, ela é morta. Não existe resultado sem a prática da palavra. E isso que eu estou falando tanto serve para o bem quanto para o mal. Entende? Porque quantas são as palavras que incentivam a pessoa a fazer aquilo que é errado, que é negativo, que é destrutivo, que vai prejudicar ela mesma, vai prejudicar outras pessoas simplesmente por prazeres, né? E a pessoa, ela acredita naquela palavra, pratica, e ela vai colher o mau resultado das escolhas dela. Então, quando o bem ele se cala, o mal, infelizmente, ele passa a ter razão, né? A verdade, a mentira, ela começa a virar verdade, o errado começa a virar certo, o injusto começa a ser justo, e é como que o mundo tá. O mundo tá assim, com medo. Quem é do bem tem medo de se posicionar. Quem é do bem tem medo de enfrentar. Está escondido dentro das cavernas, igual no passado. Igual no passado. Mas Gideão, ele se revoltou com aquela situação. De repente, a sua casa é a sua caverna. A sua casa é a sua caverna. A igreja é a sua caverna. De repente, você vai para a igreja, não é para aprender, não é para ouvir a voz de Deus e praticar, mas é para se esconder. É para se esconder. De repente, a igreja que você vai tem sido a sua caverna. A sua casa tem sido a sua caverna. O seu trabalho tem sido a sua caverna. Você não se posiciona. Você não toma a atitude. Você não abre a boca para falar aquilo que é bom, né? Você não, sabe, não age. Não ouve a voz de Deus. Não ouve a voz de Deus. Entende? Aí você diz, não, mas eu conheço a palavra. Ué, você pensa que aquele povo que estava escondido na caverna, que era o povo de Deus, eles não conheciam a palavra? Eles conheciam a palavra de Deus. Mas sabe por que eles estavam escondidos na caverna?
porque eles estavam desagradando a Deus. Eles não estavam se posicionando. Eles não estavam cumprindo com aquilo que eles sabiam. Então, isso desagradou a Deus. E o próprio Deus, está escrito, lê a história de Gideão, o próprio Deus entregou aos medianitas, os amalequitas, o próprio Deus. Então, quando a gente não se posiciona, quando a gente erra, quando a gente não pratica a palavra de Deus, quando a gente não ouve a voz do Espírito Santo, quando a gente vai para a igreja e simplesmente se torna um ouvinte da palavra, um esquentador de banco, uma pessoa religiosa, aonde a gente fala, prega o que as pessoas devem fazer, mas a gente mesmo não faz, a gente mesmo não vive. Então, a gente traz para nós, para a nossa vida, os saqueadores. Os saqueadores. Aí vem os saqueadores e tentam roubar. Eles vão roubando, minando, roubando. Né? Rouba a fé, rouba a esperança, rouba a coragem, rouba o amor, rouba a vida financeira. Nada dá certo, tudo dá errado. Né? Por mais que a pessoa trabalhe, lute, ela não consegue conquistar nada. Ah, mas eu sou dizimista. Quem disse que ser dizimista é garantia de vitória financeira? Mas eu sou ofertante. Quem disse isso para você? Isso é uma pequena parte. Não. Então, nós temos que parar de viver na religiosidade e crer na palavra de Deus de verdade. Então, o povo de Deus de hoje tem vivido como no passado. Tem errado, né? Tem tido maus pensamentos. Maus pensamentos, tem permitido que maus pensamentos rodeiem suas mentes. Tem maus sentimentos. Estão dentro, muitas das vezes, da igreja, né? Tá lá fazendo seus atos religiosos, até orando, até, enfim, fazendo seus propósitos, mas com a intenção do coração mal, tá magoado, tá triste, tem ódio, enfim, tem um montão de sentimento maligno rodeando o coração. Tem, mas tá lá, mostrando uma coisa que não é, fingindo ser o que não é, deixando de viver na verdade, escondendo a sua... enfim. E o único prejudicado, e o maior, não, o único não, né? O maior prejudicado é ele mesmo. Porque outras pessoas são prejudicadas. Outras pessoas são prejudicadas quando ele não se posiciona. Porque aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse peca. Então, aquele que vai fazer o bem, muitas das vezes, ele é dito como um rebelde. Aquele que quer fazer o bem, ele é criticado, ele é condenado, ele é crucificado, assim como Jesus. Por que Jesus foi crucificado? Porque ele veio fazer o bem. Ele veio fazer o bem sem olhar a quem. Jesus pagava o mal que lhe faziam com o bem. E olha o que fizeram com ele. Crucificaram na cruz. Então, se você não está sendo crucificado, se você não está sendo criticado, né? Se não estão te perseguindo, é porque você está se escondendo. Você está se escondendo dentro de caverna. Entende? Você não está sendo corajoso, corajosa, como a palavra de Deus diz. Entende? Então tem muita gente se escondendo. Se escondendo com medo de se posicionar. Porque também, se elas se revelarem quem realmente elas são,
até elas não vão se agradar, porque muitas pessoas, infelizmente, estão sendo enganadas e sendo transformadas em algo que elas não querem ser, estão fazendo algo que elas não querem fazer, influenciadas pela modinha, influenciadas pela religiosidade, pelo mundo gospel, sabe? Onde tudo pode, tudo é lícito, tá tudo bem, Deus é amor, esquece dos princípios bíblicos que ela precisa cumprir. Então tem muita gente dentro da caverna se escondendo, que ela não tem coragem de praticar a palavra de Deus, mas ela exige que as pessoas pratiquem a palavra de Deus com ela, para ela ser beneficiada. Entende? Ela não quer perdoar, mas ela quer ser perdoada, mesmo sem ela se arrepender. Entendeu? Como que uma pessoa ela quer ser perdoada de algo que ela não se arrependeu? Entende? Ela não tem compaixão pelas pessoas. Ela não tem misericórdia, né? Mas ela quer que tenham compaixão dela. Ela quer que tenham misericórdia dela, né? Ela não quer que julguem ela, condenem ela, apontem o dedo para ela, mas ela mesma aponta o dedo para as pessoas. Ela é a primeira dentro da caverna, ela está dentro da caverna, mas ela é a primeira a ficar apontando o dedo, condenando um ou outro, e principalmente quando ela vê Gideão saindo da caverna, ela é a primeira a criticar Gideão. Quando o Gideão decide sair da caverna, por que ele saiu sozinho? Gideão saiu sozinho. Ninguém seguiu Gideão. Já parou para pensar? Gideão estava dentro da caverna como todo mundo. E você acha que ele saiu de lá assim? Não falou nada com ninguém? Não, com certeza ele estava com uma insatisfação dentro dele. Com certeza ele estava indignado e revoltado por estar dentro da caverna e estava passando isso para as pessoas. Não, mas a gente não pode aceitar ficar aqui na caverna e tal, vamos lá para fora, né? Com certeza ele estava passando para as pessoas a revolta que estava dentro dele, a indignação que estava dentro dele, a fé que estava dentro dele. Ele estava querendo se consertar, praticar a palavra de Deus. Ele estava querendo se livrar daquela situação humilhante e vergonhosa. E quando alguém começa a usar a fé, quando alguém começa a falar que não aceita mais aquilo, que busca a justiça de Deus, o impossível, o que ela ouve? Muitas das vezes dentro da igreja, dentro da própria casa. É assim mesmo. É assim mesmo. Isso é normal. Tem muita gente passando por coisa pior e não sei o que e tal, aceita e não sei o que, e vem com essa balela toda aí que para a pessoa continuar escrava, escondida dentro da caverna. Entende? Mas não. Ao invés de Gideão ter ajuda, o que ele teve? Muitas das vezes o que você tem. Não tem apoio de ninguém. Mas sem problema, irmão. A fé é individual. O que Gideão fez? Ninguém quer? Ninguém vai? Então eu vou, nem que eu morra. Nem que eu morra, mas eu não aceito mais essa situação, não. Eu vou ver aquilo que eu posso fazer. Gideão foi trabalhar, irmão. Mesmo em uma situação de risco, mesmo em uma situação de morte, Gideão foi trabalhar. Foi malhar o trigo no lagar. Foi lá, malhar o trigo no lagar porque ele não aceitava, ele queria prosperar, ele queria crescer, ele queria mudar aquela situação, ele não aceitava mais aquela condição, principalmente por ter um nome de povo de Deus. Era o povo de Deus, mas como é que pode o povo de Deus estar escravo, humilhado, com medo? O povo de Deus está lá dentro da caverna. Gideão se revoltou e foi sozinho. Então, enquanto você não cumprir aquilo que Deus fala no seu coração e ir sozinho, você está esperando alguém contigo, né? Você está esperando apoio de alguém, né?
Você está esperando alguém bater nas suas costas e falar, não, você está certo, né? Você está esperando. Você está esperando a confirmação de Deus, né? Mas Deus não vai confirmar nada com você se você antes não ir. Deus não confirma nada com ninguém dentro da caverna. Deus não confirma que Deus é com aquela pessoa se ela estiver dentro da caverna. Gideão, ele sabia que ele não podia aceitar aquela situação, aquela condição, e ele tomou uma atitude. Ele foi trabalhar, ele foi fazer alguma coisa. Ele saiu da caverna. Então a primeira coisa que você tem que fazer é sair da caverna. Sair do meio das pessoas que pensam negativo, que falam negativo, que agem negativamente. Não importa se elas estão na igreja, se estão na sua casa, não ouça elas. Ouça a palavra de Deus. Ouça o que Deus fala, pensa e quer que você faça. Entende? Ouça a voz de Deus e vai na sua fé. Foi o que Gideão fez. Gideão ouviu a voz dentro dele e saiu da caverna. Primeira coisa que Gideão venceu foi o medo. Foi o medo. Gideão venceu o medo, saiu da caverna e foi trabalhar. Foi fazer alguma coisa. Foi fazer algo improvável. Malhar o trigo no lagar. É improvável. Se fosse outro, eu vou malhar o trigo no lagar, não dá, não tem como, que o que, fica reclamando lá. Então fica aí na caverna, irmão. O problema é teu. E ele foi. Enquanto Gideão está lá, malhando o trigo no lagar, sozinho. Não tinha ninguém com ele, não. Quem é que estava com ele? Era Deus, irmão. Era Deus que estava olhando. Deus estava se agradando de Gideão. Deus estava vendo até que, enfim, encontrei um que se posicionou contra o mal, se posicionou contra a injustiça, se posicionou contra esses amalequitas, medianitas, que Deus mesmo permitiu, pelos erros, pelas falhas. Por quê? A falta de fé é pecado. A falta de fé é pecado. Aquele que sabe fazer o bem e não faz é pecado. Aquele que não se posiciona, aquele que não vai para a guerra, peca. Por isso que Davi pecou. Né? Davi não pecou? Mas por que pecou? Porque não foi para a guerra. Não fez aquilo que tinha que fazer. Não fez aquilo que foi chamado para fazer. Então quando você deixa de fazer aquilo que Deus te chamou para você fazer, então você está pecando. Então tem muita gente pecando dentro das igrejas. E eu não estou falando o pecado, pessoal, de prostituição, sabe? Esses vícios, não é isso não. Isso aí é outro nível. É outro nível. Eu estou falando daqueles que já se libertaram do mundo, que já não vivem mais nas práticas mundanas, mas se tornaram escravos. Escravos, medrosos, sabe? Corruptos, têm se corrompido. É isso, têm se corrompido. Viraram corruptos por migalhas. Aceitam migalhas que caem da mesa do diabo ainda. Trocam a sua o seu direito de filho por um prato de lentilha. Pecam contra Deus, pecam contra o seu Senhor, né? Aceitam suborno, estão lá na caverna com medo. E muitos até se aliam, né, aos medianitas. Se aliam, são agentes duplos, sabe? Aquelas pessoas que se aliam para não serem prejudicadas. Se aliam ao inimigo. Se aliam ao inimigo. Se fingem de cordeiro, mas são lobos. Estão lá dentro da caverna. Ao invés de estar ajudando o povo, prejudicando o povo. Ao invés de estar levantando, estão pisando. Ao invés de estarem abençoando, né, estão amaldiçoando com palavras negativas o povo de Deus.
porque se aliaram aos inimigos. Quando eu falo inimigo, é espiritual, tá, pessoal? A nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue, não, mas contra principado, potestade e dominadores. Então, o inimigo domina a mente deles, o coração deles, e eles agem agem de uma forma que é só Deus, irmão. Então, Gideão, imagine se ele fosse olhar porque falavam dele dentro da caverna. Ele saiu da caverna, irmão. E foi fazer. Não estou falando para você sair da igreja. Não estou falando para você abandonar as pessoas, não. Quando eu falo sair, entenda. É você sair desse mundinho que você vive. É você sair dessa caverna espiritual que você está presa. E você vai fazer algo diferente. Como Gideão foi fazer. Gideão foi malhar o trigo no lagar. É aí que Gideão foi ter a confirmação. Porque até então, Gideão estava com dúvida se ele era de Deus ou não. Se Deus era com ele ou não. Mas quando Gideão buscou a justiça, é por isso que está escrito, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e depois a sua justiça. Depois a sua justiça. Como Gideão se revoltou com aquela situação, porque era o povo de Deus. Mas ele estava na dúvida, como que Deus é com a gente se ele está permitindo tudo isso? Ele estava naquela, será que eu sou de Deus ainda ou não sou? Deus é comigo ou não? Mas mesmo na dúvida ele foi. Ele não deixou a dúvida parar ele. Ele foi agir. E eu vou provar para você que ele estava com dúvida se ele era de Deus ou não e se Deus era com eles ou não. Mas ele não aceitava mais aquela situação. Mesmo na dúvida, Gideão tomou uma atitude. Gideão foi malhar o trigo no lagar. Na hora que Gideão está lá malhando o trigo no lagar, sendo diferente, fazendo a diferença, né? Sendo criticado. Imagine as pessoas dentro da caverna falando de Gideão. Ele é maluco, é doente, ele pensa que é quem? Ele vai morrer. Deus não é mais com ele mais, Deus não é com a gente mais, Deus não está nem aí, Deus não está nem aí para nós, porque se tivesse com a gente, nos defenderia. Então como que Deus vai defender um povo omisso? Como que Deus vai defender o povo covarde? Como que Deus vai defender um povo que não vive nos princípios? Como que Deus vai defender um povo que não coloca ele em primeiro lugar? Como que Deus vai defender um povo que não o ouve? Que não assume a sua verdadeira identidade, que não reconhece seus erros e vive na verdade. Então como que Deus ia defender aquele povo? Não, aquele povo estava plantando o que eles colheram. Entende? Estava plantando para ver se eles acordavam. Então um acordou, Gideão acordou. Gideão não aceitou mais aquela situação e saiu da caverna. Imagine o povo lá falando. Imagine você dentro da sua casa, na sua igreja, quando você faz algo diferente. Quando você se revolta com a condição que você está vivendo ou que está acontecendo e você, baseado na palavra de Deus, você toma uma posição de tomar uma atitude que ninguém está tomando. O quanto que você é criticado, o quanto que você é apontado, perseguido, humilhado. Não tem problema não. Gideão também passou por essa situação, mas ele não estava nem aí. Ele estava pouco se importando com o que as pessoas pensavam dele, falavam dele, porque elas não tinham resultado nenhum. Elas não estavam fazendo nada. Elas estavam escondidas na caverna, cheia de vivendo no passado, vivendo do que elas tinham feito, do que elas eram, mas não eram mais. Até que Deus achou Gideão. Na hora que Gideão está lá malhando o trigo, é aí que vem a confirmação. Chega um anjo para Gideão. Imagine um anjo chegando diante de você. De repente,
esse anjo está chegando agora, através desse vídeo, confirmando aquilo que o Espírito Santo já falou no teu coração. Aí vai um anjo diante de Gideão. Gideão, homem valente, eu sou contigo. Enfim, eu não lembro direito as palavras certas, mas o anjo apareceu para Gideão, dizendo que tinha vindo da parte de Deus, né? E o que Gideão falou? Pensa que Gideão deu glória, aleluia? Pensa que Gideão se ajoelhou diante do anjo e começou a adorá-lo? Não. Gideão cheio de dúvida. Ué, o Senhor é comigo? O Senhor é comigo? Não, o Senhor pode ter sido com os meus pais. Com os meus pais, no passado. Mas comigo, com esse povo, não. Olha o que tem acontecido. Então, Gideão, ele não cria mais em Deus. Gideão, ele não cria mais que ele era de Deus. Simplesmente por essa resposta. Ele estava sendo sincero. De repente, você não crê mais em Deus. De repente, você não acredita mais que possa acontecer um milagre na sua vida. E ao invés de você falar a verdade, você fica adorando com os lábios. Porém, com o coração e com a mente, você está distante. Gideão, ele não se ajoelhou dando glória a Deus diante do anjo, não. Gideão, ele questionou, ele perguntou. Não, se o Senhor fosse conosco, nada disso estaria acontecendo. Nada disso, né? Ele não ficou reclamando com as pessoas. Ele foi falar com quem poderia resolver o problema dele. Entende? E ali o anjo continuou falando que ele ia vencer, que Deus tinha entregado eles para Gideão, e Gideão tinha que ir para a guerra. E Gideão, mesmo na dúvida, pedindo confirmação. Pediu confirmação para Deus, para o anjo. Molha o algodão e deixa a terra seca, né? Deixa o algodão seco e molha toda a terra. E Deus ali, ó, falando com Gideão, mostrando para ele que Deus era com ele. E Gideão foi assumindo a sua verdadeira identidade. Gideão foi crendo em quem ele era de verdade. Então, você tem que assumir a sua verdadeira identidade. Você tem que crer em quem você é de verdade. Você nasceu para vencer, para guerrear. E quando eu falo vencer, é vencer primeiro a si mesmo. Vencer a si mesmo, os seus medos, suas dúvidas, seus complexos, seus traumas, seus pecados. Vencer a si mesmo. Dominar sua mente, o seu coração, o seu corpo, ter domínio de você mesmo. Porque como que você quer dominar sua casa, governar a igreja, se você não tem o domínio de você mesmo? Então tem muita gente vivendo na hipocrisia, tem muita gente vivendo no engano, tem muita gente ensinando aquilo que não vive e não pratica. Entende? Tem muita gente vivendo na hipocrisia, essa é a verdade. Gideão não era hipócrita, não. Não era hipócrita. Ele chegou e falou, em outras palavras, eu não acredito em nada do que o Senhor está falando. Mas, se é verdade, me dê uma prova, porque eu não aceito mais essa condição. E depois que Gideão caiu em si, viu que era um anjo de verdade, Gideão foi, se é um anjo mesmo, eu vou lhe oferecer um sacrifício. Gideão foi oferecer sacrifício mesmo em tempo de escassez.
Gideão ofereceu um sacrifício mesmo em tempo de escassez. Entende? E muitas das vezes Deus está te pedindo um sacrifício e você não faz. Deus está pedindo para você largar as más amizades, você não larga. Deus está pedindo para você abandonar um pecado, você não abandona. Deus está pedindo algo que o seu coração está agarrado. De repente, o seu coração está agarrado em alguma coisa ou em alguém. Seu coração está apegado no dinheiro, o seu coração está apegado em pessoas. E Deus está pedindo, entrega para mim isso. Entrega para mim, porque o teu coração tem que estar em mim. Faz um sacrifício. Gideão, ele foi espontâneo. Ele nem esperou o anjo pedir, ou Deus pedir um sacrifício. Ele falou, não, se é um anjo, então espere aí que eu vou lá fazer um sacrifício em tempo de escassez. Entende? Aí você fica se agarrado ao pouco que você tem. Você fica agarrado ao pouco que você tem. E Deus está pedindo para você. Entende? De repente é um emprego que está te fazendo mal. E Deus está falando para você, sai desse emprego. Aí você, mas o que vai ser de mim? Então, quantos empregos eu já abandonei por causa da minha fé, por causa de Deus? Sabe? Que ali era um lugar mau, ali era uma caverna, onde eu estava sendo contaminado. Então, eu tive que sair daquela caverna, irmão. Tive que sacrificar para sair fora. Então, eu não sei o que Deus está te pedindo, qual é o sacrifício, mas de uma coisa eu sei, que nós precisamos sacrificar. Gideão, ele sacrificou, mas ele não entregou só os sacrifícios, que eu não lembro, foi o que eles plantavam na época para Deus, mas entregou a vida dele, entregou os medos, entregou as dúvidas, entregou a raiva, entregou tudo na mão de Deus e começou a crer nele, crer em si mesmo. E Gideão, depois que Deus se apresentou para Gideão, né, que o povo que estava escondido na caverna caiu em si e começou a seguir a Gideão. E Gideão reuniu uma multidão. Mas com Deus, Deus olha o coração. Deus não olha para a quantidade. Deus não olha para número. Deus olha para o coração. No meio daquela multidão de covardes, no meio daquela multidão tinham covardes, tinham medrosos. Deus sabia que tinha muito covarde com Gideão, tinha muitos medrosos. E como Deus é bom, Deus não separou os covardes e os medrosos para humilhá-los, não, mas para protegê-los. Entende? Porque eles estavam indo só com medo do que os outros vão pensar. Ah, se eu não ir para a guerra, o que vão falar de mim? Entende? Então Deus chegou e falou, pergunta quem é covarde e quem é medroso, quem está com medo e quem vai se acovardar pede para ir embora. E os sinceros, eles com medo saíram, já diminuiu o povo. Deus vendo ali que tinha muita gente com dúvida, tinha muita gente que não estava crendo de fato em Gideão e nem muito menos em Deus, né? Que eles já tinham vencido o medo e a covardia, mas eles estavam na dúvida. Então, o medo iria alcançá-los na hora que eles estivessem de fato na guerra. E a covardia iria voltar. Deus vendo isso, pede para eles beberem da água. Aqueles que se abaixarem como cachorros, né, desesperados, com sede, esses não estão preparados para a guerra. E aqueles que levarem a água na boca, porque o verdadeiro guerreiro, ele está sempre vigilante. É por isso que a palavra de Deus diz, vigiai e orai,
Tem muita gente que quer orar. Cara, é gente de oração. Você já conhece e já conheceu gente de oração? Cara, eu conheço, é muito bom. Mas Deus usa ela para abençoar outras pessoas, porque ela mesma não é abençoada. Deus usa ela para abençoar outras, mas ela mesma não é, porque ela só ora, ela não faz nada. Ela não vigia, ela não age. Então ela não tem resultado, irmão. Ela não tem resultado. Ela é um instrumento nas mãos de Deus para ajudar outros, mas ela mesma não é. Entende? Ela pode abrir portas para que as pessoas entrem, mas ela mesma não entra. São aquelas pessoas que, do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Muitas das vezes ela ajuda as pessoas a serem salvas, mas ela mesma não garante a própria salvação, porque ela não vigia o coração. Ela não vigia. Ao mesmo tempo que ela está orando por um, ela não está vigiando pelo outro, irmão. Ela ama um e odeia o outro. Ela ama um, ela está orando para que Deus guarde, livre e proteja um. Em contrapartida do outro, ela está desejando mal. Ela quer que Deus faça justiça e acabe com a vida dele. É muita gente de oração. Entende? Não estou generalizando não, pessoal. Mas pessoas que não têm equilíbrio. Entende? Não tem equilíbrio. E elas não têm o domínio mais de si mesmas. São usadas por Deus, mas não são de Deus. Porque não tem resultado. Não tem fruto. Entende? A árvore, ela se conhece pelo fruto. Ela não tem fruto. Ela não tem. Quando ela cumpre a palavra, ela cumpre em parte. Só aquilo que lhe convém. Então são pessoas de oração. Mas Deus diz assim: vigiai e orai. Quer ficar de pé? Vigia primeiro. Depois você ora. Ou você vai orando no caminho, vigiando. Mas vigiai primeiro. Depois você ora. Infelizmente, as pessoas nos dias de hoje têm orado, porque orar é mais fácil. Orar é mais fácil do que vigiar. Entende? Concorda comigo? Sim ou não? Orar é mais fácil, pô. É molinho eu dobrar o meu joelho. Não preciso fazer nada, só abrir a minha boca, pô. Orar é mais fácil. Mas esquece que é orar. Orar é se comunicar com Deus. É agir, irmão. E a pessoa não quer agir. Espero que você esteja entendendo. E vamos lá. Deus, sabendo disso, o povo que estava lá orando, nós vamos vencer, mas Deus conhecia o coração. Falei, esse povo não está vigiando não, irmão. Eu vou guardá-los, eu vou protegê-los. Aqueles que não vigiarem, não estão atentos, manda voltar. Resumindo, só ficou 318, se eu não me engano. 318, impossível. Como um 318 vai vencer 2 exércitos amalequitas de uma multidão que não dava para contar. 318, mas 318 decidido. 318 disposto a dar a vida, disposto a dar a própria vida por uma causa da justiça. 318 que não iriam se acovardar, não iriam dar a volta, meia volta. 318 que iriam com alegria. Tem uma multidão, vambora! Foram que foram. Resumindo, venceram. Algo improvável, impossível, que não tem como, não tem explicação, aconteceu. É a mesma coisa hoje. Você só vai vencer o seu problema, você só vai vencer o câncer, você só vai vencer a AIDS, você só vai vencer a doença, você só vai vencer esse problema físico que você está passando quando você for igual Gideão para cima dele, sem medo. Sabe? Morrer, morreu. Morrer, morreu, irmão. Vambora. É que nem Paulo. Viver
é Cristo. Viver é Cristo. E morrer é lucro, meu irmão. Caraca, é lucro. Então vambora. Sem medo. E Deus vai abrindo as portas. Deus, ele não vai te dar a próxima direção antes de você dar o próximo passo. Entende? Não vai, cara. Você precisa ir. Você precisa confiar. Gideão, ele aprendeu a confiar. Mas ele teve que ser sincero com Deus. E eles venceram. Então, pensa comigo. Não existe dificuldade para Deus. Se eu perguntar para você, assim como eu me fazia essa pergunta, tem dificuldade para Deus curar alguém? Tem dificuldade para Deus prosperar alguém? Tem dificuldade para Deus avivar alguém? Não, pensa comigo. Não precisa ser espiritualmente, não. Racionalmente. Se eu perguntar para qualquer pessoa que crê em Deus, ela nem precisa ser evangélica. Ela nem precisa... Talvez ela nunca leu a Bíblia, mas ela crê em Deus, sabe? Quantas vezes eu já perguntei, você crê em Deus? A pessoa, creio. Você crê que Deus pode fazer? A pessoa, creio. Mas por que não faz? Mas por que não faz? Porque a própria pessoa, ela não crê nela mesma. A própria pessoa, ela não crê em Deus em uma forma de atitude. Porque a fé dela é morta. A fé dela é mental. A fé mental, ela não resolve, irmão. A fé mental, ela não resolve. Não adianta eu falar que creio em Deus se eu não obedeço a Ele. Gideão obedeceu. Gideão poderia ter a opção de falar, não, como que eu vou vencer? E ele ainda deu argumentos, não, eu sou o menor da minha casa. Como que eu vou vencer? Entende? Gideão deu argumentos, mas ele foi sincero. Ele foi sincero, ele falou, como que eu vou vencer? Não, vai que eu sou contigo, homem valente. E de repente Deus está falando contigo há tanto tempo. Vai que eu sou contigo, homem, mulher valente. Faz isso, faz aquilo, larga isso, abandona aquilo. E você não está crendo. Você não está se posicionando. Você não está fazendo aquilo que só você pode fazer. Ninguém pode fazer por você. A igreja não pode fazer, seus amigos não podem fazer, seus familiares não podem fazer, o bispo, líder espiritual, pastor, sei lá qual for o nome que se dá. Hoje em dia é tanta coisa, é obreiro, é diácono, é missionário, é apóstolo, enfim. Não importa. Ninguém pode fazer nada por você, não. Ninguém. O único que pode fazer é Deus. Deus pode transformar a sua vida. Fazer você um guerreiro, uma guerreira, entende? E vencer os seus problemas. Então, como que você quer vencer o problema dos outros se você não consegue vencer os seus problemas? Os seus. Pensa em seus. Porque você vencendo os seus problemas, você vai ser um exemplo para que as outras pessoas vençam o delas. O delas. Entende? Então, você precisa avançar, mudar de nível, crescer, sair da caverna. Em nome de Jesus. Não é fácil, pessoal, servir a Deus. Principalmente nos dias de hoje. Numa correria danada. Nesse mundo onde que... Que nem... Eu vou ter que trabalhar daqui a pouco, pô. A guerra danada. Tem que trabalhar. Passar 10 horas no serviço. 10 horas lá. Preso, irmão. Mas lá, eu vou não só para trabalhar. Não só. Lá, eu vou para libertar quem está lá. Libertar. Dar exemplo. Entende? Ser justo. Malhar o trigo no lagar. Até eu alcançar coisas maiores. Então, você não pode se acomodar.
e aceitar a situação que você está. A palavra de Deus diz que para a gente viver de fé em fé. De fé em fé. Entende? Entende? Então eu tenho um sonho. Eu tenho certeza que você tem um sonho, mas será que você tem lutado pelos seus sonhos ou você está dentro da caverna, esperando que Deus possa fazer alguma coisa? Entende? Tem muita gente religiosa, medrosa dentro da caverna, orando dentro da caverna, pensando que Deus está ouvindo a sua oração. Se a oração dele for sincero, ele vai tomar a mesma atitude que Gideão. Porque diz que o povo ouviu a oração. E tenho certeza que foi a oração de Gideão. Tenho certeza que foi a oração de Gideão. Porque foi o único que saiu da caverna. Então quando a pessoa está orando, mas ela está orando com sinceridade, ela toma uma atitude de verdade. Entende? Ela toma uma atitude. A oração leva ela a uma ação. Foi o que aconteceu com Gideão. Então, se você tá orando com sinceridade, você vai tomar uma atitude. Você vai fazer algo que você até então você não estava fazendo. Então, faça alguma coisa para realizar os seus sonhos e acabar com as injustiças que você está sofrendo dentro da palavra de Deus. Entende? Mas não fique parado. Não fique parado no tempo. Faça alguma coisa. Fechou? Então, é muitas as injustiças. Era uma injustiça quando eu estava desempregado. Hoje eu estou trabalhando. Dou glória a Deus, graças a Deus. Estou trabalhando. Mas é uma injustiça eu estar 10 horas no trabalho, sendo que, poxa, eu posso trabalhar para mim mesmo. Mas tu acha que vai cair do céu? Tu acha que Deus vai fazer? Não, eu tenho que sair da caverna. Então hoje, o meu trabalho se tornou uma caverna. Entende? Com Deus é assim. Aquilo que antes foi uma bênção, se você não progredir, não crescer, porque essa é a vontade de Deus, não multiplicar aquilo que Deus te deu, aquela bênção vai se tornar uma maldição, irmão. Porque você vai se acomodar. Entende? Então, e está sendo uma bênção o meu trabalho. Mas eu não vou ficar por muito tempo, cara. Trabalhando 10 horas por dia. Não vou. É por isso que eu estou estudando. É por isso que eu estou ralando na minha folga. Entende? Empreendendo. Para futuramente abrir a minha empresa. Trabalhar para mim mesmo. Não ficar preso 10 horas para ganhar um salário. Entende? E não pense que vai ser melhor do que eu tivesse trabalhando de empregado. Não, eu vou trabalhar mais. Eu vou trabalhar mais. Vou trabalhar para mim. Entende? E a recompensa vai vir. Então, eu não sei qual é o seu sonho, se o seu sonho é ser empresário, se o seu sonho é ser dono do teu próprio negócio, se o seu sonho é se libertar dos vícios, se o seu sonho é casar, é ter uma família, se curar, não sei. Eu sei de uma coisa, Deus pode realizar. Mas Deus não vai realizar se você não fizer a sua parte. Faça a sua parte, saia da caverna, dê o próximo passo, que com certeza Deus ele vai ser contigo. Aliás, ele já é contigo. Ele só está esperando uma atitude sua para que você venha fazer o que ele não pode fazer por você. Fechou? Então, um forte abraço. Deus abençoe a sua vida. Esse vídeo é para te despertar, porque tem um desejo no meu coração que o povo de Deus venha prosperar. Prosperar em todos os sentidos, porque é muito ruim sofrer. É muito ruim sofrer. E pior ainda é viver no sofrimento. É muito ruim sofrer, mas pior ainda é não aprender com o sofrimento. Pior ainda é não se revoltar com o sofrimento e continuar naquele sofrimento por anos e anos. Pior ainda é se acomodar.
Porque eu lembro muito bem quando eu era escravo do pecado, quando eu era escravo dos vícios, quando eu era escravo do mundo, quando eu era escravo dessa carne aqui, ó. É muito ruim quando eu era escravo dessa carne, é muito ruim quando eu era sozinho, não tinha ninguém, não tinha família. É muito ruim quando eu lembro, era muito ruim quando eu era doente. Eu era doente, sabe? Eu tinha uma doença incurável, chamada vitiligo, sabe? Aquela doença que tira a pigmentação da pele, a pessoa vai ficando toda manchada. E na época eu era mais jovem, tinha 20 anos de idade. Então pensa, num jovem de 20 anos de idade, a mente, a cabeça, mas eu vou ficar todo manchado e tal. E Deus falando, calma, confia em mim, eu posso te curar. E cadê que eu cria? A dúvida vinha, o medo, e eu dentro da caverna, até a hora que eu saí da caverna, entende? E Deus fez um milagre. Quando eu menos vi, até as manchinhas que já estavam indo, se propagando, elas sumiram. Enquanto eu estava preocupado, aí ansioso, nada acontecia. Um dia que eu criei de verdade, quando eu menos esperei, quando já estava curado. Então Deus é um Deus que cura, entende? Deus, ele pode te curar. Pode te curar. Se ele vai te curar, só depende de você. Porque por mim, ele já te curou. Por mim, ele já te curou. Você já está curado. Você já está curado. Que nem eu já estava curado antes. Eu já estava curado. Eu já tinha recebido várias orações. Eu já tinha feito várias orações. Eu já tinha feito propósito. Eu já tinha feito de tudo. Só faltava eu crer que eu estava curado. Entende? Só eu faltava eu vencer o medo, a dúvida. Até que o milagre, ele veio. Então creia na sua libertação, creia no seu batismo com o Espírito Santo, creia na sua família, creia na sua prosperidade, porque eu sei o que é você passar por necessidade. Eu sei o que é você querer comer algo e não poder, você querer comprar algo e não poder. Eu sei ainda até hoje que eu ainda não cheguei onde eu deveria chegar. Entende? Eu ainda não alcancei a minha liberdade financeira prometida na Bíblia, que diz assim: comereis o melhor dessa terra. Deus disse, você vai desfrutar, viver o melhor dessa terra. Então, se a pessoa já está vivendo isso, então ela alcançou a promessa de Deus financeiramente. Entende? Se ela não tem preocupação em comprar algo, então show de bola. Se não, então você precisa agir a sua fé, irmão. Ou se acomodar. Ou você fica acomodado. Ah, tá bom assim. Então beleza, tá bom assim, fica em paz. Vai na sua fé. Uns têm fé para comer carne, outros têm fé para comer legume. Então vai no seu legume e deixa as pessoas comerem a carne. Entendeu? Tudo é uma questão de fé. Então, mas Deus pode fazer tudo. Tudo que você quer ser, você pode ser. Tudo que você quer ter, você pode ter. Só depende de você. Depende de Deus não, porque Deus ele já liberou. É promessa. São milhares de promessas. Milhares de promessas. Só financeiramente, se eu não me engano, tem mais de 8.000 promessas para te abençoar financeiramente. Fora espiritualmente, família, cura. Então, creia. Creia. Receba agora em nome do Senhor Jesus, não só a letra, não só uma palavra em forma de letra, porque a letra ela mata, mas receba o Espírito. Que o Espírito Santo guie sua vida. Que o Espírito Santo faça você vencer a si mesmo. Que o Espírito Santo faça você ter resultados. Nem que sejam micros resultados, mas que você veja e tenha confirmação que Deus ele é com você. Em nome do Senhor Jesus. Forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.